Boa noite a todo mundo. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome, mais um domingo. Damos boas-vindas aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos encarnados que vão assistir online, aos nossos irmãos desencarnados aqui presentes. Pedimos, Senhor Jesus, sua proteção, seu amparo, pedimos a sua bênção para o estudo da noite, que o nosso palestrante, ele possa trazer para nós tudo aquilo que ele preparou, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, que nós possamos introjetar e pegar o exemplo de Leon Denis, que é um grande exemplo para nós de vivência espírita, de trabalhador do Cristo, de fiel servidor, e que nós possamos pegar os exemplos, a vivência dele para nos inspirar a ser cada dia melhores. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, e nós pedimos sua autorização para iniciar a palestra da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, lembrar de desligar o Wi-Fi. Do livro Pão Nosso em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental na redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, portanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativas. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Boa noite, nossos irmãos. É um prazer, estar nessa casa aqui. Um grupo tão novo, não tem um ano, Mas é isso aí. O trabalho na doutrina espírita, ela nos faz crescer, nos faz ser irmão, daqueles nossos companheiros tão necessitados. E a doutrina espírita, ela difere um pouco das outras religiões, Todas as religiões são importantes, Mas a doutrina espírita difere um pouco porque nós acreditamos, que nós não somos daqui, Nós viemos do mundo espiritual, E para lá vamos voltar também. Vamos estar um tempo aqui na Terra, nesse corpo aqui, Mas logo, logo vamos voltar para a nossa casa, que é a pátria espiritual. Isso que a doutrina espírita
nos fala, né, isso que Allan Kardec, né, nosso mestre Allan Kardec trouxe, né, codificou essa doutrina maravilhosa, né, que nos faz entender, que nos faz sentir também, fazer como os nossos irmãos fazem, né, fizeram, de ajudar aos companheiros mais necessitados. Então, sempre a gente gosta de frisar que nós estamos onde realmente merecemos. Estamos com quem merecemos, estamos no lar onde nós realmente tivemos, né, alguns compromissos. Né? E muitas das vezes é aqui na Terra que nós vamos provar, que nós vamos sentir que nós estamos um pouco melhor. Né? A doutrina espírita nos fala isso tudo. E hoje, o tema da noite de hoje vai ser o nosso Leon Denis. Quem já ouviu falar em Leon Denis? Leon Denis. Quem já ouviu falar? Allan Kardec, todos nós conhecemos. Né? Leon Denis, ele nasceu em Fougue, na França, né? Por ano de 1846. Então, Allan Kardec nasceu, nosso mestre Allan Kardec nasceu em outubro, dia 3, em Lyon, em 1804. Então, Allan Kardec, quando Leon Denis nasceu, já tinha 40, né? Poucos anos, não sou bom de matemática, não. Uns 40 anos, mais ou menos, Allan Kardec já tinha e estava nascendo Leon Denis. Uma coisa nos chama atenção. Leon Denis. Allan Kardec, o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rival. Leon Denis, tem uma coisa a ver, não tem, gente? Entendeu? A mãe de Leon Denis era espírita, o pai não, a mãe era espírita. Entendeu? Então tem alguma coisa a ver também. Tem também a ver porque na última, numa das encarnações, né, de Hippolyte Léon Denisard Rival, ele nasceu, né, na antiga Gália. Ele tinha sido druida, né? E como nosso irmão também, Leon Denis, também fez parte. E a gente sabe da importância dos druidas naquela época. Entendeu? Serviram juntos? Sim, eram companheiros. Eram companheiros. E eles, para chegar a ser druida, eles eram eleitos e ficavam 20 anos estudando, entendeu? Iniciar 20 anos, iniciativa estudando, para começar a luta. Entendeu? Então, da importância dos druidas, quer dizer, eram pessoas que estudavam muito e tinha um poder também, entendeu? Vários setores, né? Então, nosso Leon Denis, ele foi um dos mais extraordinários espíritas de todos os tempos, sucessor e propagador da obra de Allan Kardec, a qual ampliou em termos filosóficos. Quer dizer, Leon Denis não foi só um continuador, entendeu? Ele foi consolidador. Ele foi um pouco... Ele era muito inteligente. Isso, às vezes, a diferença de idade... Pode falar, isso é até importante, eu gosto, assim, tá? Entre ele e o Allan Kardec, né? Sim. Porque é justamente isso, na hora que um foi, o outro continuou. Porque ele ficou mais tempo, né? A importância do Leon Denis, não sei, tinha outros companheiros, né, também muito bons, Flammarion e muitos outros já daquela época, mas Leon Denis, na minha visão, também destacou bastante, né? E Leon Denis, ele entregou a vida dele. Leon Denis, ele começou, sua vida era regrada pelos exemplos de renúncia e dedicação, tendo sempre para todos uma palavra de consolo.
Então, quer dizer, sempre ele era o modelo, sempre ele dava o exemplo. Nós não possamos ser só espírita dentro da casa espírita só. Nós temos que ser espírita lá fora. Que lá que, às vezes, aqui é muito bonzinho, a gente, tal. Mas e lá fora, como é que nós estamos? Leon Denis, sim. Ele dava o exemplo. Né? Leon Denis jamais cursou uma academia oficial, diferente de Allan Kardec, que cursou. Sim. Jamais. Autodidata. Entendeu? Diferente de Allan Kardec, que Allan Kardec teve, né, os estudos na faculdade, na universidade, né? Apesar de ser de família simples também, Allan Kardec passou muita dificuldade também, Allan Kardec, financeiramente falando, né? Ele e Amélie Boudet, mas Leon Denis não teve. Ele aprendeu sozinho, lendo, lia muito, aprendia muito, entendeu? Era de uma família bastante humilde, e ele não teve outro jeito do que ir à luta, né? Aos 18 anos, ele era vendedor, e ele teve que partir para isso. Entendeu? Não teve condições de estudar e começou a trabalhar. E aos 18 anos, né, ele já começou a trabalhar. E aos 18 anos ele começou a ter acesso, né? Comprou o Livro dos Espíritos. Com o Livro dos Espíritos ele falou assim: eu estava na escuridão, enxerguei a luz. Então, a profundidade de Leon Denis. Leon Denis a gente não faz só numa encarnação. Como eu falei, ele e Allan Kardec já se conheciam lá da época dos druidas, lá na antiga Itália. Entendeu? Eram pessoas inteligentes, né? Pessoas que colocavam os ensinamentos, né, de Cristo já no dia a dia deles. Entendeu? No livro, esse livro aqui para mim é importante também, no livro Problema do Ser, de Leon Denis. Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra magistral, enfoca os problemas da angústia, da dor, e a maneira de compreender, equacionar os obstáculos e as vicissitudes da vida terrena. Nesse livro, quem somos? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa vida? Ele nos esclarece nesse livro maravilhoso, entendeu? Então, Leon Denis, ele já estava à frente já daquela época. E na França, a França naquela época eram, né, vários espíritos, muitos inteligentes, nasceram, né, ali na França para alavancar, né, essa doutrina, né? Mas a França não compreendeu muito, né? Porque tanto que a doutrina espírita veio para cá, entendeu? Leon Denis tinha muita ligação com o Brasil, com a federação, já naquela época ele tinha muita ligação, Leon Denis, entendeu? Então a gente sabe que a França teve oportunidade, né? Mas quem aproveitou foi o Brasil. A doutrina... Me perguntaram essa semana, eu acho engraçado, porque o espiritismo na França, por que o Brasil tem mais espírita do que na França? É porque lá eles queriam muito, lá eles faziam reuniões até nos salões, né? A mediúnica, né? Eles queriam a fenômeno, né? Entendeu? Então, nosso Leon Denis, ele tinha como amigo e pai espiritual grande Jerônimo de Praga.
Jerônimo, alguém conhece, né? Jerônimo de Praga conviveu lá no tempo, né? Também dos druidas lá. Foi um reformador religioso tcheco, né? Seguido de John Hus, e apoiou em seu movimento de reformas. Jerônimo, embora consciente do risco que corria, apresentou-se ao Concílio da Constância no ano de 1414 para defender os seus princípios cristãos. Logo após confirmar suas ideias heréticas, todos nós já sabemos, né? O que é realmente, vai contra os ensinamentos da religião dominante daquela época. Logo após confirmar suas ideias, foi encarcerado numa masmorra e alimentado a pão e água. Em 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância produziu-se em sua vida. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século haveria de ser seu guia, o seu melhor amigo, seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: vai, meu filho, chamou Leon Denis de filho, né? Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. Olha que maravilhoso. Também, uma entidade dessa, a gente se sentiria muito mais forte, né? E ele caminhou, viu? Mas sempre amparado por esse nosso irmão maior, né? Ele tinha mediunidade específica, então? Era médium. E então a gente vê da importância do nosso irmão Leon Denis, né, para a doutrina espírita. Leon Denis era muito simples, tinha uma inteligência, né, muito grande, autodidata, como nós já falamos, né, lia muito, gostava de música, gostava de música, não, né, essas coisas que a gente ouve lá fora, de música clássica, música aqui edificante, né? Era quase vegetariano, né? Também, né? Conversava coisas boas, quando ele falava, exalava aquele aroma de paz, de tranquilidade, sempre passava para todo mundo, né? Aquela paz interior. Então, a gente fica pensando, né? A doutrina espírita teve muito gente grande, né? Trabalhando como se fosse dos mais simples, né? Que nós conhecemos. Doente, debilitado e abandonado por amigos, cedeu à pressão dos inquisidores. Isso eu estou falando lá de 1414, lá da época que ele foi, John Hus e o Jerônimo estavam lá. Ele cedeu e declarou que retomaria a fé católica. Ainda assim, retornou à prisão e lá permaneceu por 343 dias até ser queimado vivo no fogueiro em 30 de maio de 1416. Olha, sei não, deve ser terrível. Ser queimado vivo. Né? John Hus também foi. Era companheiro. Né? Lá na antiga Tchecoslováquia, né? Hoje Eslováquia, né? Mas na época chamava Tchecoslováquia. Praga, mais em Praga, precisamente na capital. Olha, você vê que tudo tem uma relação, né? Esses irmãos já se conheciam lá dessa época, em 1414, reencarnariam na França, na Gália, e ali começaria essa doutrina, né? Começou por Allan Kardec, né? E consolidou com esse nosso irmão Leon Denis da importância, não só do Leon Denis, tem outros companheiros também, tá? Mas Leon Denis, né? Foi no norte, né? Você tem
ideia deles já era um pouco diferente já naquela época. Sim, sim. Do que estava implementado. Sim, sim. Leon Denis, o que ele, assim, vamos supor assim, a vida dele era toda pautada no bem, toda pautada em ajudar aqueles irmãos mais necessitados nessa encarnação. Na outra também eles ajudavam já, mas nessa a vida dele é pautada no bem, de ajudar, de amparar os nossos irmãos mais necessitados. A gente enxerga aqui, eles enxergam lá na frente. Entendeu? Então, da importância, né, desses nossos irmãos para a doutrina espírita. Aos 18 anos, após ler o Livro dos Espíritos, diz: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se clara, objetiva, e a partir daquele momento ali, tirou todas as dúvidas que ele realmente tinha. Entendeu? Ele leu, não só leu, Leon Denis fala isso, tá, gente? A gente não deve só ler, tem que ler e meditar. Ele ia além, ele lia e meditava. Meditou, falou, é isso que eu... Foi de Leonípides, né? Leonípides também. Sim, sim. Foi Leonípides Espíritos e depois um desabrochado. Vamos supor que nós já falamos, é como se estivesse na escuridão, clareou tudo com aquilo, entendeu? Então, da onde que nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde que nós vamos? Entendeu? Isso a doutrina nos fala. Né? Nas escolas, na universidade, hoje, de uma maneira geral, os jovens muitas das vezes se perdem por causa disso. Se eles tivessem, de onde que nós viemos? Para onde que nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Por que há tanta dor, tanta aflição, tanta pobreza, tanta guerra? Entendeu? Nós espíritas, né, já temos esse conhecimento. Não que sejamos melhores do que as outras pessoas, não. Mas a responsabilidade nossa vai ser muito maior, né? Quando chegarmos no plano espiritual. Não quer dizer que se eu fui doutor, se eu fui, por exemplo, lavrador. O que você fez? Entendeu? O que você fez? Quanto mais a gente fizer o bem, a gente vai ficando mais... nossa áurea mais tranquila, mais clara, né? A gente tem o direito de ir e vir no plano espiritual muito mais fácil, né? Se a gente estiver ligado muitas coisas terrenas, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar dentro da nossa casa, ficar indo ao banco, procurando o dinheiro, se porventura deixou. Muitas vezes é isso. Entendeu? Então a doutrina espírita nos relata, nos fala e nos abre, né, a gente enxergar a vida. Entendeu? Como leu aqui no começo, né? Aqui, a menina leu ali, eu lembro, não é por acaso que nós, né, casamos com alguém, né? Não é por acaso que nós vamos formar uma família. Tudo, né, é estudado. Né? No plano espiritual tem cientistas, na verdade, né? Cientista no termo mesmo. Entendeu? Porque isso tudo é programado. Entendeu? Não tem nada assim. A gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Entendeu? Não cai um cabelo, né, no filho sem a permissão de Deus. Entendeu? Nada acontece ao acaso. Né? Se houve perda de um filho mais novo, ou se a criança faleceu rápido, alguma razão tem. Entendeu? A gente está comentando sobre isso, sobre espíritos. Isso mesmo. Você encontrou? Aí eu pergunto assim, Leon Denis conheceu o mestre Allan Kardec? Sim.
por 3 vezes ele esteve com Allan Kardec. A primeira, uma das vezes foi em Tours, na cidade dele aqui, na cidade, em Tours. Allan Kardec foi lá e o nosso irmão Leon Denis esteve presente. Em segunda, em Bonneval, também, lá na França, ele também foi lá assistir. E na terceira vez, em Paris, né, quando visitou, né, e teve conversas doutrinárias com Allan Kardec. Então, nosso querido Leon Denis, né, conheceu e esteve com Allan Kardec e trocou algumas ideias. Pensa bem, a gente não imagina, pensa bem a conversa dos dois, como é que deve ter sido. Entendeu? Então, aí vamos lá à frente. Foi um dos principais continuadores, consolidadores das obras de Kardec. Sem Leon Denis, né? Com Leon Denis facilitou. Leon Denis era muito, muito inteligente. Escreveu muitos livros, estudava muito, ajudava muito, fazia muito bem, né? Considerado o apóstolo do Espiritismo. E seu discípulo fiel. Olha, meus irmãos, foi um dos principais continuadores da obra de Kardec. Assim que Kardec faleceu, né, Leon Denis já começava a escrever, né, começava a estudar afinco a doutrina espírita. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Porque a gente fala aqui, às vezes a gente não... Francis de Sales é um francês, né, um crítico francês. Ele diz que o modelo completo de professor da universidade, ele escrevia assim: estou na Terra, ignoro absolutamente como aqui vim ter e como aqui foi lançado. Não ignoro menos como daqui sairei e o que de mim será quando sair daqui. Quer dizer, um professor altamente, né, na filosofia, não sabia o que estava fazendo aqui, o que tanto sofrimento, para onde que ele ia, pensa bem. E isso a doutrina espírita nos dá a certeza de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, com quem estamos. Entendeu? Na verdade, a gente está com quem nós merecemos, na cidade onde nós merecemos, com quem nós merecemos. Temos os filhos que nós realmente, né, merecemos. Ninguém confessaria mais francamente filosofia da escola depois de tantos séculos de estudo e de labor, e ainda uma doutrina sem luz, sem cor e sem vida. Então, a filosofia, de uma maneira geral, né? Aí, eu lembro que na faculdade eu estudava e cedo tinha um professor de filosofia. E o professor de filosofia viajava muito, né? Viajava assim, no modo dele falar, tá? Então, mas como a doutrina espírita, ela nos dá, a gente lê, a gente tem a certeza do que não estamos aqui a primeira vez. Já estivemos várias e várias vezes, talvez no Brasil seja a primeira, mas estivemos, né, em outras vidas, na Alemanha, na Áustria, na África, na América do Norte, no Canadá, e de uma maneira geral, né, tivemos na Rússia e de uma maneira geral. Estamos aqui no Brasil, entendeu? Tentando colocar em prática, né, o que Jesus nos deixou há quase 2000 anos atrás. É difícil, não é fácil. A gente sabe disso. Entendeu? As dificuldades, as aflições, a perda de entes queridos, né?
as dificuldades, né, do nosso país, né, em todo sentido, né, nos faz a entender, né, que, na verdade, aqui no nosso país, né, a maioria, né, que estão aqui são espíritos ainda infantis, espíritos ainda bastante atrelados às coisas materiais. Dizem, né, que aqui estão a maioria dos espíritos mais falidos do mundo estão aqui, tentando mudar a rota da vida dele. Tem muitos espíritos bons, logicamente que tem. Né? Tivemos aqui, né, recentemente, Chico Xavier, recentemente Divaldo Franco, que desencarnou, são espíritos de uma, né, de uma capacidade espiritual muito grande. Entendeu? E nós, né, fomos contemporâneos de Divaldo Franco, né? No mesmo país dele, uma honra para nós, né, de uma maneira geral. Um trabalhador tão grande da doutrina espírita, né? Deu o exemplo. Foi como Leon Denis, exemplo. Viu? Leon Denis, né, e Allan Kardec, como a gente já falou aqui, eles foram, né, conheceram por volta de 1414, né, numa encarnação na Tchecoslováquia, lá, onde trabalhavam, né, onde foram quase todos os dois, né, foram queimados vivos. Meu irmão teve em Praga, na Tchecoslováquia, agora, o ano passado, ele viu essa imagem, né, de John Hus na Praça de Praga. John Hus, que hoje foi Allan Kardec. Entendeu? Então, da importância, porque a gente vem caminhando, vem aprendendo, apanhando, e a gente, só apanhando que a gente vai crescendo espiritualmente. Entendeu? Então, esses dois irmãos, né, dois espíritos de uma importância muito grande, né, Allan Kardec e Leon Denis. Entendeu? Então, vamos lá, com 18 anos, né, já falamos que ele estudou, mudou a vida da rota dele, né? Segundo o biógrafo Gaston, sobre a vida de Leon Denis, ele comentou assim: encontrei Leon Denis na obra espírita, encontrei ali na solução clara, completa e lógica do problema universal, problema do ser, destino e da dor. Todo o universo temos essa questão. É como ter saído de um quarto escuro e entrado na claridade. Quer dizer, olha para você dar importância. E nós, às vezes, né, eu posso agradecer a Deus porque eu nasci, né, num lar espírita, minha mãe, meu pai espírita, meus irmãos espíritas, né, e até hoje alguns trabalhadores da casa de Caixa Crista, né, meus irmãos estão lá, entendeu? E a gente participa das aulinhas lá, a gente dá aulinha. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre, lá na mocidade, que eu dou aulinha para a mocidade também, entendeu? Conversando com jovens, né, sobre a doutrina, sobre a dificuldade, sobre a gente jovem, não é fácil, depois chega uma certa idade, a gente vai estudar, vai fora, e muitas das vezes, né, não volta à casa espírita. Muitas das vezes não volta. Herculano Pires, todos nós aqui conhecemos, grande Herculano Pires, maravilhoso, né? Falou sobre Leon Denis. Leon Denis foi o consolidador do espiritismo. Não foi apenas substituto e continuador da doutrina de Allan Kardec. Os dois, já falamos, frisamos bem aqui, né? Foram companheiros lá da época da Tchecoslováquia. Leon Denis também foi druida, entendeu? Também continuou as pesquisas, aprofundaram nos aspectos morais. Toda essa missão foi realizada por Leon Denis. Vida e obra formam uma unidade, entendeu? Colocava em prática e colocava o que ele falava, colocava em prática, né? Muitas das vezes a gente aqui está falando, né? Mas às vezes nós não colocamos em prática o que nós falamos. Mas Allan Kardec, mas Leon Denis, Herculano, colocavam
os ensinamentos de Jesus no dia a dia deles. Eles não eram espíritas só dentro da casa espírita. Muitas das vezes nós. Eles eram espíritas em qualquer lugar. Entendeu? Allan Kardec e Leon Denis, em vidas passadas, né, eles teriam sido os druidas da região lá, tal, né? Eles já se conheciam. Então dá importância. Então a gente volta, né, cada um no mesmo país, nasceram em cidades diferentes, né? E lá na frente se encontraram aos 40 e poucos anos ou mais. E tiveram 3 vezes juntos, né? Primeiro foi lá na cidade de Tu, depois foi na cidade de Bonavalle, se me falha a memória, e depois em Paris, quando Leon Denis se reuniu com Allan Kardec, né? Trocando ideias, né? Pensa bem, já falei aqui, mas imaginando a conversa dos dois, né? Acho que não dá para nós, ainda não dá nem para a gente imaginar o que eles estavam conversando, né? Coisa boa, logicamente que sim, né? Então aqui a gente falou do Herculano Pires, falando, né? Leon Denis e Herculano Pires, 2 dos maiores filósofos do espiritismo. Olha que importância. Também aqui no Brasil, né? Herculano Pires, né? Já falava, e a gente já citou aqui que nosso querido Leon Denis tinha ligação com o Brasil. Ele tinha ligação com a federação, com o Parlamento, recebia até um título também aqui, entendeu? Então dá importância, ele já tinha ligação com o Brasil, né? E depois o Brasil ia ser a pátria realmente do Evangelho, onde o Espiritismo floresceu, e aqui, né, no nosso país, né? Tivemos aí espíritas dedicados mesmo, grandes espíritas, né? Os druidas, que viviam na Gália, né, hoje França, né, era um grupo de pessoas na Europa pré-romana que eram os sacerdotes, conselheiros, líderes religiosos dos povos celtas. Quer dizer, para ser druidas, eles eram eleitos e, como nós já falamos, né, para iniciar estudavam 20 anos. Pensa bem. Conselheiros e líderes religiosos dos povos celtas, sendo responsável pela educação, pelo direito, pela medicina, pelas práticas religiosas e pela conexão com o mundo natural. Eles eram ligados também à astronomia, todas essas coisas. Tudo. Então, tinha que estudar e tinha que ser muito inteligente. Entendeu? Os druidas faziam parte da sociedade celta. Eram as pessoas mais experientes e sábias dentre esse povo. Olha, deve ser bonito, né? Mas tem que esforçar muito, tem que estudar muito para chegar até onde os nossos irmãos já chegaram, né? Eles eram reconhecidos por seus conhecimentos, né? Natureza, saúde, leis, cultura, filosofia, astronomia, astrologia, eram vistos como sacerdote, filósofo e feiticeiros também. Então, o feiticeiro é porque eles não sabiam o nome da época, né? Eles conversavam com os espíritos, né? Se nós falássemos isso aqui na cidade mesmo de Eugenópolis, né? Há uns anos atrás, por volta de 1960, 70, né? As pessoas não iam compreender, né? Que a gente tem reunião mediúnica quando a gente conversa com as pessoas, entre aspas, que já morreram, que ninguém morre, na verdade, né? Então, na época já acontecia isso, tá? A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi dia a dia enfraquecendo, jamais aborrecia, amava a juventude e possuía a alegria da alma. Sempre alegre, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar de tudo, ele estava sempre sorrindo. Entendeu? Tinha uma profissão, ele era vendedor, devia ser muito difícil, né, viver, né, em grandes dificuldades materialmente falando, mas nem por isso ele deixou de trabalhar,
e nem por isso ele deixou de escrever, né, esses livros maravilhosos que ele deixou aí para nós. Não. Segundo o biógrafo, não. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, aprendeu braille ainda, depois já as vistas dele já não tinham mais, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois nesta época estava completamente cego, mesmo ele não cruzou o braço. A gente é assim, acontece com a gente passou mal, hoje eu não vou à casa espírita. Está chovendo? Não vou. Está frio? Não vou. Está calor? Às vezes não vou. Entendeu? Mas ele não. Entendeu? Em março de 1927, já com 81 anos, 1927, século passado. 1927, com 81 anos de idade, né, terminava o manuscrito que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, o último livro dele. Já totalmente cego, mesmo assim ele terminou esse livro. Terça-feira, 12 de abril de 1927, pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia... terça-feira, 12 de abril de 1927, lá pelas 13 horas da tarde, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o novamente. Sua lucidez, apesar de tudo, ele estava lúcido, sua lucidez era perfeita, apesar do sofrimento. Às 21 horas, o seu espírito faleceu, desencarnou o nosso querido Leon Denis. Na cerimônia fúnebre, 16 de abril de 1927, a seu pedido, o enterro foi modesto e sem ofício de qualquer igreja confessional. Foi sepultado no cemitério de La Salle, em Tours, na França. Olha, e tudo para ele tinha que ser simples. Ele não queria nunca ser, né? Porque nós temos o conhecimento, a certeza de ser um espírito já muito adiantado. Mas ele mostrou que era dos mais simples dos simples. Entendeu? E às vezes a gente não tem nada, né? E a gente chega com uma altivez, achando que é grande coisa, né? Mas a gente não somos melhores do que ninguém. Somos trabalhadores. Entendeu? A gente ser trabalhador, esforçado, colocar os ensinamentos de Jesus, ser espírita em qualquer lugar, em tudo onde que a gente agir como espírita, né? Fazer o bem, porque quando nós estamos no mundo espiritual, os nossos irmãos, né, perguntam assim, o que eu faço na Terra? Aí um espírito falou assim, mas só fazendo o bem tá bom. Pensamento. Vai lá, faz o bem. Só fazendo o bem, né? Você vê que faz o bem, tá muito bom. Quer dizer, não é fácil, né? A gente chega aqui, as coisas da terra não chamam mais atenção, a gente vai deixando a casa espírita, vai deixando o compromisso com a família, e muitas das vezes a gente enxerga mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Allan Kardec, né, casou, né, mas não teve filhos, né, mas teve filhos, na quantidade aí, porque fez tanto bem, né, e a mesma coisa Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo, né, foram muito mais pai do que muita gente que foi casado, na verdade. Entendeu? Então, a importância deles. Eu acredito que talvez não casaram, porque senão não teria, às vezes, o tempo, a dedicação que eles tiveram, muitas das vezes. Entendeu? Não que o casamento seja a coisa mais sublime na minha visão.
né? Quando você se une, vai formar uma família, receber os filhos e ensinar os filhos dentro dos preceitos de Jesus, né? Desses ensinamentos, isso é muito importante. Entendeu? Então, eu vou dizer só que alguns livros, para a gente terminar, do nosso Leon Denis. Né? Problema do ser, do destino e da dor. Alguém conhece? Eu trouxe isso aqui, ó. Depois da morte. Muito, muito bom. No invisível, o grande enigma. Ele é muito filósofo, ele é muito claro. Os livros dele nos dão quase uma certeza mesmo. Eu não acredito. A gente tem a certeza, né, da existência do mundo espiritual. Entendeu? Nós vamos ver com essa visão aqui? Não. Aqui tem mais gente do que nós estamos aqui? Logicamente que sim. Entendeu? O outro livro, Cristianismo e Espiritismo. O Espiritismo na arte. Socialismo e Espiritismo. Joana d'Arc Médium. Excelente, Joana d'Arc. Joana d'Arc Médium. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E outras obras também não espíritas também. Ele era um gênio na minha visão, mas um gênio tão simples, um gênio tão que nos deu o exemplo realmente, entendeu? Dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina que nos faz entender, que nos faz procurar, né, a ser bom a todo momento, né? Porque ser bom, como a gente falou, só dentro da casa espírita é fácil. Entendeu? Agora eu quero ver quando lá fora, muitas das vezes não somos agredidos, muitas das vezes nós somos, né, as pessoas não compreendem, né? E muitas das vezes, né, a família, às vezes, né, a gente recebe os filhos, né, todos nós aqui, né, de uma maneira geral, né, os filhos, graças a Deus, as minhas filhas hoje estão fora, mas graças a Deus elas sempre frequentaram, né, a doutrina espírita, onde elas estão também, elas frequentam, né? Então a gente vê da importância, né, da doutrina. E até hoje a gente ainda faz o culto do Evangelho no lar. Elas lá uma em Vitória, outra em São Paulo, outra no Rio. A gente dá 7 às 7h30 todos os domingos a gente faz o estudo do Evangelho no lar, né, pelo telefone, de uma maneira. Então da importância, né, quando a gente abre a casa para receber Jesus, né, através dos espíritos amigos, né? Isso da importância do estudo do Evangelho no lar. Você leu alguma coisa sobre encarnações dele depois dessa? Leon Denis? Ainda não. Eu tenho uma curiosidade, assim, eu tenho, assim, não faz diferença nenhuma, a verdade é essa. Né? Isso. Mas, assim, às vezes eu não tenho nada para pensar, fico pensando nessas coisas. Porque, por exemplo, a gente vê tantos espíritos de escola que são, hoje, né, trabalhadores espirituais aqui no Brasil, mas a gente não ouve falar do Allan Kardec e do Leon Denis especificamente. Sim. Eu vi aquele Geraldinho, que era ligado no Chico, sim, né? Uhum. Ele falava, ele sempre falava. Mas eu fico meio assim. Mas se você pensar, não tem manifestação mediúnica do Allan Kardec, assim. Pelo menos eu não conheço, né? E assim, também manifestação mediúnica do Leon Denis eu também não conheço. Aí eu fico pensando assim, gente, onde será que eles estão? Aí tem essa conjectura do Geraldinho falando que realmente foi a encarnação do Allan Kardec. Aí você está falando agora assim, gente, será que o Divaldo Franco não é a encarnação de Leon Denis? Não. Tipo assim, uma viajada, né? Porque onde será que quando eu estava chegando aqui, eu assim, até veio à minha mente se porventura são espíritos meio parecidos, né? Parecidos assim no trabalho, né? No trabalho. Foi falando aí, isso, entendeu? Agora, afirmar, a gente não... Porque o Divaldo nunca falou que, pelo menos, que eu tenha isso, né? Isso é a única coisa que eu sei que Divaldo foi, e aí a Jona de Ângeles vem, né? Tá mas, vindo. Assim, mas ele não falou quem ele era.
O Chico também fala, assim, terminando, né? O Chico fala também que, segundo ele, Emmanuel já está de volta no estado de São Paulo, com 20 e poucos anos de idade, alguma coisa nesse sentido. Também Emmanuel. Entendeu? Nós acreditamos, não. Nós temos certeza que vão ter muitos espíritos aí para alavancar esse nosso mundo de uma maneira geral, né? Para se mexer com esse povo de uma maneira geral. Em todo sentido, né? Na política, na educação, no direito, tudo tem que dar uma mexida no nosso mundo aí, entendeu? Quanto nós estamos precisando, a gente é carente de um Divaldo, de um Leon Denis, de um Allan Kardec, Chico Xavier, né? E muitos outros espíritas, Emmanuel, né? Então, tantos espíritos que vieram à Terra e deram o exemplo. Né? Deram o exemplo, tá, gente? Então, eu só tenho que agradecer a essa casa, né? Agradecer aos nossos irmãos aí, a oportunidade de estarmos aqui, é um trabalho, né? E a gente não deve fugir do trabalho, o trabalho é importante, que, na minha visão, às vezes outros trabalhos na casa espírita são tão importantes como aquele que vem falar, na minha visão. Entendeu? Falar, às vezes, é fácil, mas o mais difícil, às vezes, tá aquele companheiro que vem, que varre, que limpa, que faz, né? Dá o passe de uma maneira geral. A importância, todos os trabalhos são importantes, não só aquele que está aqui falando, né? Então, a importância, porque se não tivesse pessoas aqui, a gente não estava falando. Então, também a gente tem que agradecer, né? Porque isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente a entender melhor, né, essa doutrina maravilhosa. Posso falar que eu nasci, né, na casa espírita praticamente, entendeu? E estou lá até hoje, entendeu? Trabalhando. Aprendo muito, até hoje aprendo muito, entendeu? Então a gente só tem que agradecer a vocês, né? E que esse grupo, né, seja que vai 40, 50, 60 anos, já não estarei aqui, mas que vai, que muitos anos, né? Que é a importância para a cidade, para a região, para o bairro, né? De uma maneira geral. Só tenho que agradecer, muita paz, obrigado pela paciência de vocês, obrigado aí por ter me chamado, obrigado se porventura não foi tão claro, né? Porque a gente também, né, é espírito ainda que estamos aprendendo a cada momento, né? Sempre a gente aprende, sempre, sempre. Muita paz, obrigado. Nós é que te agradecemos imensamente sua disponibilidade, né? Esperamos você aqui mais vezes. Muito obrigada, nós vamos precisar. E assim, foi muito bom porque a gente conhecer um pouco mais, né, mais profundamente essas personalidades, né, que são grandes inspiradores para nós, que nós possamos, né, realmente ver o exemplo, né, de dedicação, de amor, de devotamento ao trabalho do Cristo, né, e que nós possamos seguir aí os mesmos passos. Mas aí você estava falando, eu estava pensando, assim, gente, alguns espíritos são espíritas. Porque eu acho que quando o espírito ele já é espírita, acontece isso. Na hora que você começa a ler a doutrina, ela vai fazendo tanto sentido na sua cabeça que você já não tem dúvida mais de nada. Né? Assim, não gasta, você vai lendo, não gasta nem ninguém te explicar. Porque se aquilo ali vai fazendo sentido. É igual um quebra-cabeça, né? Assim, gente, mas isso aqui realmente, isso aqui é isso aqui mesmo. Não, isso aqui, porque tem algumas pessoas que não adianta, às vezes você explica, a pessoa, né, não quer nem ouvir, às vezes a pessoa quer ouvir, mas ela demora a entender, ou ela não consegue entender, e acho que o espírito, o espírita que já era de espírito espírita, ele já entende de uma maneira mais fluida, né? As coisas vão fazendo muito sentido, né? E aí você, né, tem o exemplo do Leon Denis, o exemplo do Eurípides, né, Barçanufo, que também foi da mesma forma, quando leu o Livro dos Espíritos, aquilo ali despertou, né, para ele de uma tal forma
E é muito bom mesmo, muito obrigada. Nós agradecemos, Jesus, né, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, por todo, né, tudo que foi falado aqui. Passou muito rápido o estudo, né, foi muito leve e graças a Deus, pelo menos para mim, foi bem instrutivo. Acredito também que tenha sido para todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos a intercessão sua para os magnetizadores siderais, que eles possam estar aqui nos ajudando hoje no trabalho do passe presencial e que eles possam também estar na casa de cada um que esteja conectado conosco. Bem como aqueles que vão assistir nesse estudo depois, no momento que se conectar com esse estudo, que eles estejam presentes, né, ao seu lado, para que possam ministrar um passe. Possa transmutar essa energia, retirando tudo aquilo, né, todos os miasmas que nós trazemos para nós, involuntariamente, às vezes, né, no nosso dia a dia, aquilo que vem ficando impregnado no nosso corpo, na nossa casa, e que o Senhor possa, Senhor, eles possam transmutar, substituir, né, retirar, limpar o nosso perispírito, limpar o nosso corpo astral, limpar o nosso ambiente e substituir por energias salutares. Senhor Jesus, então, nesse momento do Pai Nosso, nós pedimos que o passe seja ministrado a todos que estão assistindo, a todos que irão assistir, e depois nós pedimos para que estejam aqui conosco no passe presencial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E com sua ordem, Jesus, e permissão, nós pedimos a autorização para encerrar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus.